O telefone só toca de lá para cá, nunca daqui para lá. Quem já ouviu essa frase? Vamos lá. O que eu quero dizer com isso, gente? Quando a gente fala de espiritualidade, a comunicação ela só acontece de lá para cá. Eu tenho um jogo específico que eu faço sobre leitura de pessoas desencarnadas. Não é para todo mundo que eu consigo fazer essa leitura, porque não é todo espírito que está preparado ou com autorização para trazer recados, para trazer conselhos ou para trazer relatos mesmo sobre a sua estadia naquele momento no campo espiritual. Muitas vezes existe uma comunicação intermediária, um intercessor espiritual que manda as notícias, ou que passa informações, ou que passa algum tipo de orientação, justamente porque aquele espírito ele ainda não está apto para isso. Mas é uma situação muito delicada, porque eu só posso fazer esse trabalho quando ele é previamente autorizado pela espiritualidade. Porque aí sim, é um jogo espiritual. É um jogo onde eu me utilizo da energia, né, do campo áurico, da energia, para estabelecer uma comunicação espiritual. Então, normalmente, quando alguém me pede para fazer alguma leitura, para ter notícias ou para receber algum tipo de aconselhamento de alguém que já desencarnou, geralmente eu faço um pré-jogo para saber as condições que aquela pessoa se encontra na espiritualidade, se me é devido, permitido, autorizado fazer essa leitura. E se essa leitura vai vir realmente de forma clara, para elucidar a pessoa que está querendo notícias. Porque aqui a ideia é que a gente consiga ajudar e não bisbilhotar ou prejudicar. Dependendo do estágio em que a pessoa desencarnada esteja, não é favorável a gente tentar estabelecer uma conexão energética com ela, porque pode atrapalhar o processo evolutivo dela e pode também ter interferências de outros espíritos brincalhões, desocupados, que queiram ali fazer uma chacota no nosso jogo. Graças a Deus essa situação nunca aconteceu nos meus jogos, porque eu sempre peço muita proteção, muito amparo, que realmente só seja permitido se for para o bem daquele consulente obter aquele tipo de resposta, aquele tipo de orientação. Caso não seja, que as cartas me mostrem, e eu não tenho pena de falar para a pessoa, olha, não foi autorizada, não tem permissão, não é tempo ainda, espera mais um pouco, né? Não dá para fazer. Então, eu não tenho nem milindre de passar essa informação, justamente porque o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Por isso, mais um motivo, nesse tipo de jogo não existem perguntas. Ah, mas eu posso perguntar? Não, não pode. A gente abre o jogo e vai passar para vocês exatamente aquilo que for permitido ser passado. E ponto. Se você ficou com algum questionamento a mais, se você queria aprofundar e não foi falado, é porque não é viável, é porque não é cabível de ser conhecido por você nesse momento. Mas não é autorizado que se faça perguntas. Outra coisa que aconteceu comigo essa semana, envolvendo também jogos espirituais. Gente, por que jogos espirituais? Porque às vezes as pessoas querem fazer perguntas, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é do candomblé e ela fez um trabalho específico, religioso, para tal objetivo. E aí ela me pergunta, olha, e aí? Eu queria saber se foi aceito, se não foi aceito, o que a minha entidade fala sobre isso. E eu sempre oriento, gente, o ideal é que vocês façam essa consulta com os búzios, porque os búzios são um oráculo. E o oráculo é um instrumento ideal para se fazer perguntas sobre a espiritualidade. Dá para fazer pergunta com as cartas do tarô, com as cartas do baralho cigano, com as cartas do seu Zé, com as cartas de Maria Padilha? Sim, claro, dá para fazer. Mas o ideal é que se recorra a um oráculo, tá? Mas vamos lá, eu tenho algumas clientes que gostam muito, têm confiança no meu trabalho e não querem procurar, né, alguém que manipule os búzios para fazer essa pergunta e acabam fazendo para mim.
Tudo bem, eu faço essa pergunta, eu analiso se realmente, como é que está a situação, né? Se essa entidade tem alguma mensagem a ser passada para esse consulente. Mas o que me chamou muita atenção essa semana é que uma consulente em específico falou o seguinte: olha, eu quero fazer essa pergunta sobre o meu profissional, eu quero fazer essa pergunta sobre o meu financeiro, eu quero fazer essa pergunta sobre uma outra determinada coisa, e eu faço questão que a minha entidade aqui responda. Gente, não dá. Primeiro, quem responde o jogo sou eu. Quem está fazendo a leitura e a interpretação do jogo sou eu. No máximo, intuitivamente, por tabela, os guias que me acompanham podem influenciar na minha resposta, na minha intuição, na minha inspiração. Os meus guias, os que trabalham comigo, tá? Agora, eu não tenho como ordenar que o guia ou a entidade que trabalhe com algum consulente venha à mesa responder a pergunta que esse consulente deseja. Porque o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Então, o que eu posso fazer é responder a pergunta para esse consulente. Eu, Juliana, Flor, respondo, possivelmente sob influência dos guias, dos mentores que me acompanham, ok? E se o mentor, a entidade, o guia espiritual que trabalha junto com esse consulente quiser se manifestar no jogo para elucidar com mais detalhes a resposta, ok. Mas condicionar o jogo a essa entidade não tem como, gente. Eu não posso colocar uma faca no pescoço da entidade e falar assim, olha, vem aqui na mesa e responde, porque a sua menina só aceita se for você que responder. Não tem isso. Então tem que ir num centro espírita, né, onde ela possa se comunicar com essa entidade de forma direta e ouça da própria entidade caso ela queira falar, porque tem situações em que eles não falam, porque não é viável, não é permitido, não é cabível e não vai te fazer bem, tá? Como eu já tive situações aqui de clientes jogarem comigo, eu quero saber, eu fiz um trabalho, eu fiz um ebó, fiz não sei o quê, e eu quero saber se foi aceito, se eu vou conseguir êxito. E eu já vi a resposta sair exatamente assim. Vai, gostei muito do seu presente, vou te dar o que você quer. Mas eu vou te dar o que você quer só para você entender que isso não vai te fazer bem. Só para você entender o quanto você está sendo teimoso, teimosa em insistir nessa situação ou insistir nessa pessoa e isso não vai te fazer bem. Então eu vou fazer o teu pedido, você me presenteou, eu vou atender o seu pedido, mas eu vou atender o seu pedido para te ensinar que você está escolhendo o caminho errado, porque o livre-arbítrio é sempre nosso. Entende? Então, a gente tem a corresponsabilidade do que a gente está pedindo. E a gente vai arcar com essa responsabilidade em algum momento. Então, é muito curioso quando acontece esse tipo de jogada, né? Olha, vou fazer, com certeza. Tá próximo de acontecer, você vai ver que vai acontecer. Mas não vai te fazer bem, vai te trazer sofrimento. Ué, mas você vai permitir que me traga sofrimento? Vai permitir, porque às vezes, se você não consegue aprender pelo amor, você precisa aprender pela dor. Então, gente, gravem isso. Não é a gente que dá ordem, decide sobre a espiritualidade. É a espiritualidade que comanda a nossa vida. Lógico, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio.